Olá pessoal, tudo bem? Desde já agradeço a audiência de todos e vai deixando o seu like, pois ele é muito importante para nós. E dessa forma, o YouTube distribui para mais pessoas, assim como para ficarem bem informadas. Peço a você que ainda não se inscreveu, clique aí e se inscreva. E já ative o sininho de notificações, tá certo? Agora, vamos às últimas notícias do momento. Das câmeras de segurança. Estão vendo como nunca o poder das câmeras de segurança. Neste momento, está depondo na CPMI o general Gonçalves Dias, que era o comandante no dia 8 de janeiro do GSI. Depois que apareceram as imagens que a CNN divulgou, porque senão não teriam divulgado, veio à tona a verdade. E com as câmeras de segurança, as imagens gravadas, não tenho que contestar. E aí desandou o barraco. Apareceu a verdade, dando a entender que estavam até esperando invasores, com pessoas lá dentro. Pessoas lá dentro, onde inclusive as câmeras mostraram que a equipe do GSI estavam dando para os manifestantes que lá estavam água, mas não apenas água, água mineral. Usem, usufruam, façam a confusão. Isso foi demonstrado pelas câmeras de segurança. E agora, quando se pede as imagens do dia 8 de janeiro do Ministério da Justiça, o ministro Dino diz que não tem as imagens, que duraram apenas 15 dias. Isto não existe. Deveriam ter arquivado imediatamente. Mas eu digo, só quem não entende nada de tecnologia, porque basta ir numa das muitas camadas que tem um HD e resgatar as imagens. Não tem desculpa. As imagens, a tecnologia resgata. E vamos saber o que aconteceu no Ministério da Justiça, porque as câmeras internas têm que mostrar. Porque interessante, as câmeras externas, as externas do Ministério da Justiça, essas tinham imagens. Essas imagens estão à disposição. Mas as internas, não. Por quê? Me leva a crer, e eu tenho direito, quando querem esconder a verdade, que existe a possibilidade do ministro Dino, naquele dia, 8 de janeiro, estar lá dentro, no Ministério. Cabe a mim questionar, porque não cederam as imagens, não estão comprometidos com a verdade. Quando não tem, são só 15 dias, com o que aconteceu, pela relevância, era necessário arquivar. As imagens externas continuam, mas eu entendo um pouco de tecnologia. Um HD tem várias camadas, e a tecnologia permite que nós venhamos a resgatar as imagens. Portanto, senhor Dino, que não quer ir na comissão de comunicação para falar sobre a verdade vem, impera, e nós vamos resgatar essas imagens para o bem da verdade, para o bem do Brasil. Grato, não, presidente. Obrigado, deputado. Deputada Bia Kiss, do PL. Obrigada, senhor presidente, colegas. Nesse momento está ocorrendo no Senado a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E quem está lá hoje para ser ouvido é o general G. Dias, o ministro do Lula, o general do Lula, aquele que foi flagrado pelas câmeras em filmagens que foram divulgadas pela CNN dentro do Palácio do Planalto, no dia da quebradeira, da invasão, servindo água para aquelas pessoas que estavam lá dentro, os invasores. E ele está lá com habeas corpus, ele pode permanecer calado, mas a gente espera que ele tenha a hombridade de falar. Vai muito. A gente espera para não perder aqui, viu, Cabo Gilberto, deputado Cabo Gilberto, a gente não perder a esperança, não é?
Mas a gente sabe que há algo muito podre no reino da Dinamarca. A gente sabe que as imagens que estavam no Ministério da Justiça e Segurança Pública, agora nós sabemos que elas desapareceram, elas foram apagadas. E interessante que o ministro Flávio Dino, ele se sente acima da lei, acima do bem e do mal. Ele que deveria dar o exemplo por ser ministro da Justiça, mas eu acho que fica difícil dar o exemplo com o histórico que ele tem, né? Uma personalidade de alguém que vem a essa casa, que debocha de parlamentares, debocha da justiça, debocha da cara do povo brasileiro. Porque ficou esse tempo inteiro dizendo que não podia entregar as imagens, porque elas eram sigilosas, que dependeria da autorização do Supremo, o Supremo autorizou. Aí entregou imagens de 2 câmeras apenas, e agora se descobre que as imagens foram apagadas. Se elas foram apagadas, é porque tem coisas que eles querem apagar e esconder do povo brasileiro e da justiça e da CPMI. Mas a CPMI, ela tem poder de investigação, é uma comissão parlamentar de inquérito. E, portanto, isso é uma tremenda de uma obstrução à justiça. E aí eu pergunto, vai ficar por isso mesmo? O ministro obstrui a justiça, destrói provas. Destrói provas. E isso, inclusive, é um dos motivos de prisão preventiva. Prisão provisória. Então, nós esperamos que a CPMI consiga cumprir o seu papel, apesar de tomada pelo governo, mas que isso não fique em brancas nuvens, que algo aconteça, porque a gente não pode deixar que a justiça... Nós não podemos permitir que a justiça feneça nesse país. Vamos continuar aqui lutando por ela. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, e peço que a minha palavra aqui passe na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da casa. Agradeço, deputada Bia Kiss. Obrigado, senhor presidente. Esses 2 ofícios são respostas esdrúxulas de quem está inventando e não tem mais argumentos contra o que nós estamos provando aqui. Essa decisão do STF se refere a uma cautelar em liminar na Bahia, que já há nos autos parecer da AGU, dizendo da possibilidade, e diversos ministros se manifestaram a esse favor. E na Bahia só houve essa decisão porque não se tratava de uma ordem pública da Bahia, estadual, apenas, não federal, e de patrimônio estadual, para que se evite uma possibilidade de uma intervenção. Completamente ao contrário do que aconteceu aqui no DF. Aqui no DF a ordem pública era federal, patrimônio público federal, e a intenção do ministro era de uma intervenção. Nós sabemos que eram 7 pelotões da Força Nacional que ele tinha à disposição. 1 dentro do MJ, 4 no estacionamento, 6 no estacionamento, só que 2 foram empregados apenas já no final, quando o caos já estava tomado, e o DF, a Polícia Militar do DF estava lutando sozinha contra esses vândalos. Nós conhecemos a empáfia, a arrogância do senhor Flávio Dino, típico de líderes autoritários, comunistas. Será que uma pessoa como essa, que sabe que o dever da Força Nacional, por lei, é combater, é preservar a ordem pública e defesa do patrimônio, se essa pessoa, esse ministro, não quisesse, que não quebrasse ou invadisse, ele não poderia a Força Nacional 7 pelotões para atuar? Não, ele quis o resultado. Ele quis o resultado previamente ciente, porque ele sabia que ele usaria, nem 1000 pessoas entraram para quebrar, ele usaria tudo aquilo para botar uma pecha para acusar todo o movimento pacífico de direita. Mas a gente está mostrando que essa CPMI não é do golpe, é da omissão dessas pessoas. Tendo um pouco mais de tempo sobre as imagens. Como é que um ex-juiz, ministro da Justiça, que é o Ministério para a Solução de Crimes, não preserva as imagens? Ele, nas suas respostas esdrúxulas, ainda confessa que a vice-governadora estava com ele no MJ.
Então, 2 pessoas beneficiadas. Ele botou um interventor 02 dele. Como é que um interventor não preserva as imagens? E uma vice-governadora com afastamento.